Jogos de Star Wars são produzidos desde 1982, alguns sendo bons, alguns sendo ruins, outros sendo quase o motivo de uma guerra começar. Eu lembro como se fosse ontem, meu pai conseguindo um Dreamcast com o Resident Evil Code Veronica, um jogo que só meu irmão jogava porque eu me tremia só de olhar o primeiro zumbi que aparecia na tela. Você pode rir agora, mas para uma criança de 4 anos de idade isso aqui era mais real que Red Dead Redemption 2. E Star Wars Episódio 1 Racer, um jogo de corrida sobre aquela parte do episódio 1 que dura 10 minutos e que ninguém liga. Na minha cabeça esse cara era um cavalo. Eu consegui passar pelo melhor som de morte presente em um jogo. Passei por esse jogo merda sobre as guerras clônicas que também ninguém liga. True, and young Ahsoka is quite a handful. A lot like Anakin was at her age. Passei pelo cara que sozinho consegue causar uma explosão nuclear precisando apenas acertar Quick Time Events. E finalmente cheguei em Battlefield. Mas ao invés de usarmos um uniforme verde e segurarmos uma M1 Garand, aqui usamos uma armadura branca de Stormtrooper para lutarmos contra rebeldes que têm um sério problema de gestão. Star Wars Battlefront foi lançado em 2004 e foi desenvolvido pela Pandemic Studios, uma empresa de games que tem alguns nomes em seu portfólio como Destroy All Humans, um jogo de Senhor dos Anéis que não é Shadow of Mordor, Mercenaries 2, isso parecendo alguma espécie de sequência mal feita para Just Cause. Era uma ref, mas não ficou bem uma ref, né? O editor fez a edição igual do Balelo. E até mesmo Star Wars Clone Wars, um jogo que até então eu não conhecia. O desenvolvimento de Battlefront começou por volta de 2002, com o objetivo de criar um shooter online em terceira pessoa, mostrando grandes batalhas que aparecem nos 6 filmes que foram lançados na época. Com a ótima recepção que o jogo teve, a versão de PC conseguiu vender 290 mil cópias até agosto de 2006. E em 2005, um ano depois do seu lançamento, recebeu uma sequência chamada Star Wars Battlefront 2 que também foi produzido pela Pandemic Studios. E se o primeiro já foi um grande sucesso, esse aqui não poderia ser diferente. Conseguido vender ao todo 6 milhões de cópias até 2007, com mudanças positivas a respeito da IA e da campanha single player. E tudo isso serviu para o terceiro jogo, Star Wars Battlefront 3, o jogo que nunca existiu. O terceiro jogo até entrou em desenvolvimento, mas segundo o cofundador da Free Radical Design, Steve Ellis, diz que a LucasArts não queria investir muito dinheiro para o marketing. O que eu acho muito estranho porque estamos falando de Star Wars, é só fazer qualquer coisa que vai dar dinheiro. E infelizmente, a série Battlefront ficaria sem nenhuma notícia por 8 anos. Eu sei que você está extremamente cansado de ver todo mundo falando mal da EA, mas os jogos deles não eram a pior coisa do mundo há 15 anos atrás. Você sabe, se jogar de um prédio tendo o único objetivo de explodir o próprio crânio no concreto é a melhor coisa que tem pra fazer em um jogo de skate. E na E3 de 2013, além de vermos jogos como Battlefield 4, o jogo que não morre porque Battlefield 2042 existe, nós recebemos um teaser para um novo Battlefront. Depois de 10 anos sem um novo jogo, Star Wars Battlefront foi lançado em novembro de 2015, com a EA conseguindo o direito exclusivo de desenvolver jogos dessa temática para consoles. Ele não é uma continuação direta do game de 2005, e sim um reboot, agora buscando ter gráficos superiores e uma gameplay que lembra Battlefield, só que sem a melhor parte de Battlefield. Sem espaço para uma campanha aqui, todo o foco foi para o online, como nós podemos jogar com o Rebelde da Aliança, Stormtroopers ou heróis e vilões da saga. Como o Sith, que não precisou fazer nenhuma fisioterapia depois de perder suas 2 pernas, o cara que tem 3 minutos de tela em 9 filmes, e Greedo. Em modos como Supremacia com 20 players contra 20 players, heróis contra vilões e o modo Squadron. Battlefront recebeu reviews medianas, mas ainda assim conseguiu vender 12 milhões de cópias até dezembro de 2015. Se você percebeu, o único ponto ruim desse jogo é a falta de uma campanha, já que em 2017 felizmente foi lançada uma sequência. Só que digamos que essa sequência não teve um começo muito agradável.
O desenvolvimento de Battlefront 2 foi anunciado em 2016, liderado pela DICE, mas Motive Studios ficou responsável de cuidar da campanha que finalmente apareceria aqui, e a Criterion Games ficou responsável pelas batalhas de Starfighter. E a maior novidade é que nós teríamos conteúdo da terceira trilogia de Star Wars, podendo jogar com a Rey, Kylo Ren e BB-9E, personagem que tem menos de 1 minuto de tempo de tela contando cenas deletadas, e a DICE achou que seria uma ótima ideia colocar ele aqui. Também jogamos em diferentes planetas que aparecem em cada trilogia da saga, como Camino, o Deserto Branco de Hoth, Tatooine que não é Tatooine. Recebemos pequenas mudanças em comparação ao de 2015, já que agora heróis e vilões receberam mudanças em suas habilidades. Boss que antes tinha um blaster que lembrava uma metralhadora, e agora tem um que lembra mais um rifle. Os soldados passaram a ser divididos por classes, como assalto, aqueles que estão sempre na linha de frente no combate. Pesado, um quase tanque com pernas. Oficiais, passando motivos para os soldados enfrentarem um demônio negro com sabre de luz vermelho. E especialistas, que vão ficar parados em um ponto sem ajudar nem um pouco seu time. E para aprender a usar todos eles, você pode fazer o grande tutorial de Battlefront 2 chamado Campanha. O primeiro erro desse jogo começa no final do episódio 6, com nós controlando e descobrindo mais sobre a protagonista Aiden Versio, a comandante do Esquadrão Inferno que trabalhou para o Império durante toda a sua vida, mas agora ela percebeu que explodir planetas não é algo muito honrado de se fazer. Além de Aiden, também vamos controlar personagens como Luke, Leia, Han Solo, Lando e a cópia barata do Darth Vader. Vai ser necessário mais ou menos 5 horas para zerar ela, só que essa campanha é apenas uma isca para pessoas que gostam de modo single player. Que parece que a DICE não estava preocupada em criar uma história com personagens que realmente se modam conforme a narrativa avança. E sim, parece que é um gigantesco fanservice para mostrar os personagens da trilogia que teve seu início em 77. O jeito que Aiden começa como um demônio do Império e se alia aos rebeldes tão facilmente é quase cômico. Depois da primeira meia hora, prestar atenção no que está acontecendo vai ser um verdadeiro desafio. No final, isso tudo serviu para nos preparar para o multiplayer. Ao invés de andar e atirar contra bots, nós vamos fazer isso contra players reais. Mas você já jogou algum jogo pay to win? A tradução de Pay to Win é basicamente pague para ganhar, e é mais normal encontrar essa prática em jogos mobile. Nesses tipos de situações você tem apenas duas escolhas: gaste dinheiro para receber equipamentos que são muito melhores do que aqueles que você poderia pegar de graça, ou você entrega dezenas de horas da sua vida mais a sua alma para conseguir um item que não é bom, mas é pelo menos usável. Battlefront 2 foi lançado com um sistema de loot box. Explicando sem querer explicar de fato, é como comprar uma caixa misteriosa do Mercado Livre por R$50 que teoricamente pode vir com fone de R$10 ou um PS5 Pro com The Last of Us. Aqui você pode encontrar emotes, poses de vitória, falas. I shall make you a trophy for my ship. Até então coisas que não fazem diferença nenhuma na dificuldade do jogo, mas você pode melhorar todos os personagens através de cartas, que na época o único jeito de consegui-las era abrindo essas loot box. Cartas que melhoravam as suas armas, adicionavam habilidades passivas e ativas, e faziam uma diferença gigante com heróis e vilões. Se você tiver o jogo, pode fazer o teste agora. De algum jeito Palpatine voltou e sem suas devidas cartas ele só é um velho que usa Sparks do Skyrim. Cada carta tem 4 níveis, com cinza sendo o mais baixo e roxo sendo o mais alto. Ou seja, será necessário 141 cartas que você só pode conseguir tendo 10 de sorte e estando no The Tops Cassino do Fallout New Vegas. Os heróis deveriam ser desbloqueados com créditos. Battlefront 2 foi uma armadilha tanto para pessoas que estavam interessadas apenas na campanha, pessoas que só queriam multiplayer e pessoas que queriam os dois. E como resposta, a EA deixou claro que isso era para os players terem um senso de conquista depois de desbloquearem heróis e vilões. É tão divertido transformar um jogo em um trabalho, o que resultou na EA perdendo 3 bilhões de dólares do seu valor de mercado e abriu uma investigação incluindo países como Bélgica e Holanda para determinar se loot box se enquadravam em jogos de azar ou não. E Chris Lee, um membro da Câmara dos Representantes do Havaí, chamou Battlefront 2 de um cassino online feito para prender crianças pequenas. E o Parlamento do Reino Unido investigou as preocupações sobre loot box e se elas configurariam apostas. E a EA informou que as loot box são bastante éticas e divertidas, fazendo comparativo com Kinder Ovo. Quem nunca ficou feliz por quase morrer engasgado tentando comer chocolate?
Depois de seu lançamento, Battlefront 2 recebeu atualizações que traziam conteúdos dos filmes Os Últimos Jedi, Solo, uma temporada para as Guerras Clônicas, a Ascensão Skywalker e updates para a trilogia original, assim como o de 2015 recebeu reviews variadas. E nos Estados Unidos, Battlefront 2 foi o segundo jogo mais vendido em novembro, ficando atrás apenas de COD e WW2. Até dezembro de 2017 o jogo já havia vendido 9 milhões de cópias no mundo todo, mas a meta era 10 milhões, e a EA acabou ocupando a polêmica das loot box por não ter batido as metas. Battlefront 2 deixou de receber novos conteúdos desde 2020 para a EA voltar toda a sua atenção para Battlefield 2042. Foi a decisão certa? Me diga você, player de BF. Felizmente agora para conseguir as cartas basta você jogar algumas partidas. A gameplay dele sempre foi boa, mas é aquilo, a primeira impressão é a que fica. Se você quiser jogar hoje em dia vai ter que entrar em horários específicos e aturar pessoas racistas. E é aquele problema que todo jogo multiplayer sofre. Na minha terceira partida, depois de ficar uns 3 anos sem jogar, eu me deparei com um hacker chamado Incel Killer que tava voando com o Lando e fez um lobby que estava cheio ficar vazio em segundos.